Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa palestra, que tem como tema reflexões sobre a formação docente no contexto pandêmico atual, desafios da prática, que será ministrada por mim, Sávia Gabriele Costa da Silva, por Larissa dos Santos Oliveira e por Gislene Gomes Julião. Somos do segundo módulo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFP Campus de Pedro II. A pandemia do coronavírus Covid-19 parou o mundo e várias medidas para evitar o contágio foram adotadas. Uma delas, pessoal, é o isolamento social, com restrições e fechamento de escolas e universidades no Brasil. Conforme as medidas da Organização Mundial de Saúde, OMS, as universidades e escolas, elas tiveram que fazer a suspensão das aulas presenciais, pois as mesmas tinham como objetivo principal evitar que as instituições se tornassem foco de contágio. Sendo assim, pessoal, as escolas tiveram que trabalhar com aulas remotas e aulas EAD. Aulas remotas, pessoal, são aulas aplicadas pontualmente. Basicamente, essas aulas, elas acompanham ao ensino presencial. E como nós já sabemos, essas aulas, elas são aplicadas em plataformas digitais. É onde também os professores e os alunos, eles podem interagir uns com os outros. É onde também os alunos, eles podem tirar suas próprias dúvidas. Aulas EAD são aulas gravadas e foi desenvolvido para aplicar atividades com apoio de recursos tecnológicos, pessoal, que favorecem o ensino. Aulas gravadas, gente, são aulas em que os professores não têm aquela interação com os alunos, ou seja, não tem a discussão de um determinado tema abordado na aula. Nesse cenário atípico, os docentes, professores e os discentes alunos tiveram que se adaptar, pessoal, a essas novas modalidades de ensino e aprendizado. As atividades online, gente, elas são disponibilizadas na plataforma Google Classroom. E os professores também, eles tiveram que utilizar outros aplicativos da Google. E a maioria das instituições também, pessoal, elas criaram grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação entre eles, entre professores e alunos. O trabalho dos professores duplicou ou até mesmo triplicou, pois eles tiveram, gente, que utilizar novas metodologias nesse período pandêmico. Além da participação na formação docente, eles também passaram a ter que alimentar plataformas online, como eu falei anteriormente. Tiveram também que fazer a conferência dessas atividades, dar devolutivas para os alunos via aplicativos, planejar e disponibilizar atividades impressas, pessoal, para os alunos que não têm acesso à internet. Os desafios neste tempo de pandemia não têm sido poucos e pode ser citado. Alcançar, pessoal, o aluno de forma virtual e preparar o professor para este contato são alguns desafios a serem pontuados. O desafio do professor nos faz refletir sobre o processo ensino-aprendizado em tempos de isolamento social. A palestra, pessoal, ela visa a formação dos docentes, tomando como ponto de partida a reflexão sobre a sua prática docente e analisar também, gente, quais os desafios encontrados pelos professores em tempos de pandemia. No decorrer da palestra também vai ser abordada uma pesquisa que foi disponibilizada para professores de escolas públicas quanto de escolas privadas. Eu me chamo Larissa dos Santos Oliveira, sou aluna do segundo módulo de Ciências Biológicas e hoje eu vim falar um pouco sobre os desafios da prática docente nos tempos de pandemia.
Os impactos na educação. De acordo com o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhões de alunos ficaram sem estudo presenciais em 160 países. Então, diante desse cenário, as escolas tiveram que se adaptar à nova realidade repentinamente, e a tecnologia foi crucial nesse momento. Bom, os desafios da prática docente são inúmeros. Os tempos de pandemia levou docentes ao redor do mundo a repensar o modelo de ensino e superar os desafios no tempo vivido. Os desafios do professor nos faz refletir sobre o processo ensino-aprendizagem em tempos de distanciamento social. O novo cenário trouxe à tona a imposição das exigências de perfis outrora esquecidos, que os professores devem ter para ministrar essas aulas no modo online. Neste sentido, o papel do professor é essencial para que o processo ensino-aprendizagem tenha bom êxito, não somente em tempos de pandemia, mas durante toda a história de ensino. E o aluno, ele é a figura central neste processo, a fim de participar. Com a pandemia e o isolamento social, os profissionais da educação, principalmente os professores, se viram frente a uma realidade distinta, com a necessidade de enfrentar novos desafios e reinventar o modo de ensinar. E quais foram os principais desafios? Bom, a falta de planejamento foi um grande desafio, porque não houve nenhum tipo de planejamento para o ensino à distância. E por que não houve esse planejamento? Justamente porque ninguém iria imaginar que passaríamos por algo assim. Logo, adaptar-se a essa nova realidade não tem sido nada fácil. Por isso, os professores e gestores tiveram que se virar nos 30 para adaptar o currículo escolar, que antes era presencial, para o ensino online. Os professores tiveram que aprender a gravar e editar vídeos e também utilizar ferramentas digitais. Então, para muitos professores, esse foi um dos principais desafios, porque em pouco tempo eles tiveram que se adaptar a algumas coisas, algumas tecnologias que antes eles não utilizavam. A dificuldade de acesso a um computador ou internet. Segundo dados da Unicef, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Bom, grande parte dos alunos brasileiros de escola pública não tem acesso à internet, o que prejudicou ainda mais o seu aprendizado. Bom, isso é um fator muito prejudicial, porque se o aluno não tem acesso à internet, consequentemente ele não tem acesso aos materiais, às aulas, às atividades. Ainda teve, alguns problemas de adaptação. Primeiro, nova modalidade de ensino. Isso foi um problema de adaptação, porque é uma modalidade completamente nova para alguns professores e também alunos que estavam acostumados somente com o ensino na forma presencial. Trabalhar em casa. Trabalhar em casa também tem sido um problema, pois quando estamos em casa, a gente tem outros afazeres, tem algumas distrações que acabam tirando nosso foco. Muitos não estão conseguindo estabelecer um horário melhor para estudar ou para planejar aulas. E isso acaba se tornando um problema. A falta de estrutura. Bom, a falta de estrutura é um problema porque em casa nem o professor e nem o aluno têm a mesma estrutura que eles tinham se eles estivessem numa escola, né? E isso é um fator que acaba atrapalhando o desenvolvimento das aulas. A carga horária. Bom, essa é uma outra questão apresentada, O trabalho dos professores ele está sendo diluído nas outras horas do dia,
e nos fins de semana, ou seja, a separação do momento em que se está trabalhando e o momento em que se tem para suas necessidades pessoais não existe mais, o que pode ocasionar uma jornada de trabalho ainda maior do que no período letivo normal. Estresse e ansiedade por conta do confinamento. Segundo esse periódico de um jornal inglês, o número de pacientes com depressão e ansiedade deve aumentar globalmente após a quarentena devido à pandemia de Covid-19. Bom, todos nós temos lidado diariamente com a ansiedade e o medo por conta desse momento de incerteza que estamos passando, o que também se configura como um enorme desafio para o ensino. A quarentena provocada pela pandemia de Covid-19 não afetou apenas as pessoas que foram contaminadas pelo vírus. No mundo todo, o isolamento prolongado tem cobrado seu preço na saúde mental. Segundo uma pesquisa recente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, os casos de depressão neste período de quarentena quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Os professores relatam que essa carga emocional já faz parte da profissão deles antes da pandemia, só que com a pandemia, diante dessa situação vivida, está cada vez mais difícil. Agora falando um pouco sobre a metodologia. Quais dados foram analisados nessa pesquisa? Bom, os dados que foram analisados nessa pesquisa, eles têm o objetivo de compreender a perspectiva do professor a respeito do ensino no contexto de pandemia. Ele foi elaborado e aplicado em forma de questionário online aos docentes. Quantos professores participaram da pesquisa? A pesquisa foi enviada a 30 professores e 25 desses professores responderam à pesquisa, e esses 25 professores, eles atuam tanto nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, como também no ensino médio e no ensino superior. A gente utilizou esse instrumento para coletar os dados, por se tratar de uma metodologia de análise composta por números mais ou menos elevados de questões apresentadas pelas pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, situações vivenciadas. E os professores participantes deste questionário, eles foram escolhidos tendo como base a facilidade de comunicação com os mesmos. Desses 30 professores selecionados, 25 responderam ao questionário, e esses resultados que foram obtidos através dessa pesquisa, que foi em forma de questionário, eles vão ser apresentados aqui ao decorrer da apresentação. Olá pessoal, sou Gislene Gomes e estarei dando continuidade à nossa palestra. Falaremos agora dos resultados do questionário já mencionado pela minha colega. Gente, essa pesquisa ela teve como amostra docentes que estão lecionando na modalidade remota durante esta pandemia e que trabalha na rede pública e privada de Pedro II Piauí. Foram coletados 25 respostas de professores que estão atuando desde a educação infantil ao ensino superior. Essa pesquisa ela foi feita através de um questionário online e o objetivo foi identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes no ensino remoto nesse período de pandemia. Dando continuidade, a gente vai estar vendo agora os gráficos da nossa pesquisa, do nosso questionário. A primeira pergunta que foi feita foi: em que instituição você trabalha?
92% dos docentes responderam que na escola pública, na rede pública, né? E 8% na rede privada. A nossa segunda pergunta feita aos docentes foi se você teve dificuldade para utilizar equipamentos tecnológicos, mídias digitais, como aplicativos, software, gravação ou edição de vídeos, ou na preparação do material impresso. 64% dos docentes responderam que sim, que tiveram dificuldades em algum desses, ou com equipamentos tecnológicos, ou na impressão do material, ou na edição dos vídeos, e 34% disse que não. A nossa terceira pergunta para os docentes foi: para você, o ensino remoto é a mesma coisa que ensino à distância? 84% dos docentes disseram que sim, que é a mesma coisa. 16% disseram que não é a mesma coisa, ensino remoto de ensino à distância. Dando procedimento dos nossos resultados, tem a quarta pergunta, que foi: tendo em vista sua formação docente acadêmica, você se sente capacitado a utilizar a tecnologia para ensinar na modalidade à distância? 68% dos nossos docentes responderam que sim, que se sente capacitado em utilizar essas tecnologias para ensinar na modalidade à distância. 32% disseram que não se sente capacitado. Na quinta alternativa, foi feita a seguinte pergunta: sua escola tem estrutura tecnológica para utilizar desta forma remota? 68% disseram que não tem estrutura. E 32% disseram que sim, que tem estrutura. Um dos desafios que os professores têm enfrentado neste momento tem sido esse, né? A falta de estrutura para poder dar procedimento a essa forma remota de ensino. Sexta pergunta: você acha que a interação entre aluno e professor fica prejudicada no ensino remoto? Tinha 3 alternativas: não, sim, muito e sim, pouco. 56% responderam que sim, um pouco fica prejudicada, né? E 44% responderam que sim, muito, fica muito prejudicada, né? Então, não teve nenhuma porcentagem que respondeu que não tinha nenhum prejuízo entre aluno e professor nessa forma remota, né? 56% disseram que um pouco, sim, um pouco, e 44% que sim, teria muito prejuízo em relação à interação entre aluno e professor. Nossa sétima pergunta: em relação ao tempo dedicado à preparação de aulas e atividades na modalidade de ensino presencial, as aulas remotas exigem. A gente colocou também, eram 3 alternativas: menos tempo, a mesma quantidade de tempo e mais tempo. 84% dos docentes disseram que exigem mais tempo a elaboração das aulas remotas em relação ao ensino presencial. E 12% disseram que era a mesma quantidade de tempo que exigia deles, né, para essa preparação, e 4% disse que menos, que exigia menos.
Oitava pergunta, os professores estão sendo mais reconhecidos pelo seu papel durante a pandemia? 76% disse que não, que eles não estão sendo mais reconhecidos durante esta pandemia. E 24% disseram que sim, que estão sendo mais reconhecidos durante esta pandemia. A gente sabe quanto os professores, a luta dos professores, o trabalho da docência, né? Pela falta de reconhecimento, e ainda mais agora que é um momento que os professores estão sofrendo para poder sofrer com as adaptações, estão sofrendo com as elaboração de aulas, né? E aí a gente vê que eles estão não se sentem mais reconhecidos por esse esforço que eles estão tendo, né? 76% mostra que eles não estão satisfeitos com o reconhecimento em relação ao papel que eles estão exercendo nessa pandemia, que é um papel muito importante de não deixar a educação parar. Nona pergunta. De acordo com sua experiência pessoal durante a pandemia, a porcentagem de alunos que não estão conseguindo acompanhar as atividades online ou não estão fazendo as atividades impressas está 36% dos docentes disse que está entre 30% e 50% desses alunos que não estão acompanhando essas atividades. 28% dos docentes disseram que é superior a 50% essa porcentagem de alunos que não está acompanhando. E 12% de docentes disseram que é de 0 a 10%, não está acompanhando as atividades. Já 20% dos docentes disseram que é de 10 a 20% de alunos que não estão acompanhando as atividades. E 4% dos docentes disseram que é de 20 a 30 alunos que não estão conseguindo fazer essas atividades, ou sejam elas impressas ou as atividades online, né? 10ª pergunta. Na sua opinião, qual o fator abaixo que mais está prejudicando o acompanhamento das atividades online pelos alunos? Foi feita 4 alternativas que a gente colocou. A primeira delas foi falta de acesso à internet ou aparelhos tecnológicos. A segunda foi falta de espaço apropriado para os estudos, ou seja, um local sem barulho, com um local adequado, né, confortável. A terceira foi a falta de incentivo e cobrança por parte da família. E a quarta, falta de motivação e interesse por parte dos alunos. 16 docentes responderam que o que tem mais prejudicado os alunos a acompanhar essas atividades tem sido a falta de acesso à internet. A gente sabe que nem todo mundo, principalmente na zona rural, o pessoal que é da zona rural, nem todo mundo tem acesso à internet. E isso que tem dificultado esse acompanhamento desses alunos. Quatro dos docentes disseram que é a falta de incentivo e a cobrança por parte da família que prejudica o acompanhamento dos alunos a essas atividades. E 5 dos docentes disseram que é a falta de motivação e interesse por parte dos alunos. 11ª pergunta. Na sua opinião, indiferente das notas alcançadas pelos alunos,
a aprendizagem deles no ensino remoto em relação ao ensino presencial fica no mesmo nível, pouco prejudicada ou muito prejudicada. De acordo com os docentes, 56% dos docentes disseram que fica muito prejudicada. 40% disseram que fica pouco prejudicada e 4% disseram que fica no mesmo nível. Então a gente vê que é uma quantidade mais do que a maioria disse que a aprendizagem fica sim prejudicada, né? Nesse ensino remoto com relação ao ensino presencial, devido a aquele aluno ter que ter autonomia de aprendizagem, né? Por conta de estar sem o professor ali presente. Nossa última pergunta foi: o perfil socioeconômico das famílias tem influenciado na aprendizagem dos alunos? Foi colocada 3 alternativas: não, sim, um pouco e sim, muito. 8% disseram que não influenciava na aprendizagem dos alunos o perfil socioeconômico. Já 44% disse que sim, um pouco. Influencia sim a aprendizagem dos alunos. E já 48% dos docentes disseram que sim, influencia muito na aprendizagem dos alunos. E um dos fatores que a gente vê que influencia sim, e como esses docentes, 48% disseram que sim e 44% disseram um pouco, é a questão do acesso à internet, né? Devido a muitas pessoas não ter um perfil socioeconômico mais elevado, tá tendo essa dificuldade, né, de ter acesso a essa internet. E para concluir a nossa palestra, a gente vai dar as considerações finais sobre este trabalho que delineou-se a partir de alguns eixos, que foi a capacitação dos professores, em como eles lidar com essas tecnologias e as novas demandas impostas pelo contexto. À medida que o perfil socioeconômico desses alunos influencia sua aprendizagem nos ambientes virtuais. Considerando o papel do professor na construção do conhecimento, os desafios impostos pelos limites das tecnologias, consiste sobretudo na dificuldade, né, de estabelecer a comunicação com esses discentes, seja por conta do despreparo para lidar com essas tecnologias no ambiente escolar, ou até pela grande maioria das vezes em que as conexões não suportam a quantidade de acesso e acabam travando e comprometendo a comunicação entre eles, né? Sabendo que a principal característica do ensino remoto é a preposição de atividades em tempo real. A falha na comunicação compromete significativamente o processo de aprendizagem. No que diz respeito ao eixo relacionado à influência do perfil socioeconômico dos alunos nos processos de aprendizagem, evidenciou que o acesso às tecnologias é limitado e limitante. Limitado no sentido da comunicação estável e limitante por não contemplar todos os alunos. Sendo assim, as tecnologias, enquanto ferramentas de ensino, podem agregar substancialmente ao processo de aprendizagem. No entanto, o ensino ligado às tecnologias de comunicação remota dá destaque às fragilidades da educação. O ensino presencial não pode ser substituído pelas tecnologias, mas as tecnologias
podem tornar-se aliadas mais presentes no processo de aprendizagem. Elas podem estar enriquecendo, né, a nossa educação, como já está essa capacitação desses professores nesse momento de pandemia. Não só os professores, mas os discentes aprenderam bastante em relação às tecnologias, e eu tenho certeza que quando esse pós-pandemia, a educação vai estar mais rica de aprendizagem, mais rica de inovações tecnológicas. E para finalizar, eu queria falar uma fala do professor e doutor Antônio Nova, que eu vi em uma webconferência, que ele fala que as melhores respostas à pandemia não vieram dos governos ou dos ministros da educação, mas antes de professores, que trabalhando em conjunto foram capazes de manter o vínculo com seus alunos para apoiar na aprendizagem. E ao mesmo tempo, no meio de tantos desafios, esse agradecimento, né, por esses profissionais docentes que em meio a essa pandemia tiveram que se adaptar, que mudar seu estilo de dar aula, seu estilo de vida, por exemplo, para poder continuar a educação de maneira tão rica como está sendo, e de tantos aprendizados, né? Que apesar dos desafios que foram muito, a reflexão que fica é que a gente vai se tornar mais forte, mais enriquecido de conhecimento e sabedoria após essa pandemia. Aqui estão as nossas referências, o link do nosso questionário, um artigo científico, os desafios da educação no período de pandemia, que auxiliaram na nossa pesquisa, o livro Os Desafios da Educação em Tempos de Pandemia, organizado pela escritora Janete Pallu e Jennifer Allan e Leandro Maia, e o outro livro, Reflexões e Desafios das Novas Práticas Docentes em Tempos de Pandemia, que é da Janine Marta Coelho e da Priscila Morgado e do Galdino dos Santos. E a gente encerra por aqui, espero que tenham todos gostado e obrigada a todos pela atenção. Esta foi a nossa palestra Reflexões sobre a Formação Docente no Contexto Pandêmico Atual, Desafios da Prática. Obrigada a todos.